Olá, pessoal. Como estamos? Clécio Ribeiro aqui, terapeuta há 27 anos, acupunturista, fisioterapeuta, osteopata, mestre em Reiki. Eu vim falar, né, sobre o Congee ou Qigong, que é o mingau nutritivo chinês, né? Esse mingau que levanta mesmo, né? Então, eu tinha prometido isso para alguns alunos, estava com uma correria aí para gravar, mas agora deu um tempinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mingau. Então, desde já, né, para quem está vendo aí, deixe seu like, compartilhe, seja grato, né? Moeda de troca. Bom, fala. Condi, mingau de arroz. Esse é mingau de arroz. Isso. O mingau de arroz, do jeito que ele é feito, né, na visão chinesa, com o princípio terapêutico, ele é um importante tônico do estômago, do baço. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O mingau, tem o congee que é o mais simples, né? É o mingau simples, de arroz, mas existem algumas coisas que a gente consegue também acrescentar, caso seja da sua vontade, né? Algumas outras ervas. Vamos lá. Nós temos aqui o congee. É utilizado para tonificar o qi. Qi é energia. Para quem não é acupunturista, qi é energia. Essa energia vital que existe no corpo, tá? Energia da vida. É o Qi e o sangue. O sangue no conceito chinês. Que o sangue ele tem funções energéticas um pouco diferenciadas do que da visão ocidental, né? Então, tonifica o Qi e o sangue, harmoniza a digestão, aquecedor médio. Aquecedor médio são aqueles órgãos da digestão, o estômago, o baço, né? Fígado, vesícula, os, órgãos importantes aí. Então, ele vai tonificar o Qi e o sangue, harmonizar o aquecedor médio, né? Elimina também a retenção de líquidos, pois tem um efeito diurético. Então, a maneira mais simples e correta de fazer o Congee, que é um método básico tradicional, é o seguinte, aí tem umas variaçõezinhas, tá? Ferver, cara, é dieta, né? É receita, cada um tem a sua, né? Mas a gente vai, é igual cozinha, né? Cada um tem o seu jeito de fazer o arroz. O Congee também tem suas particularidades, dependendo de regiões da China, de famílias aí, tradicionais, né? De linhagens, eu quero dizer, né? Essas famílias de linhagens tradicionais. Ferver uma xícara de arroz para 6 a 10 xícaras de água, durante 2 a 4 horas, né? Fogo baixo, fica até ficar uma papa. Fica uma papa aí, né? Você não pode nem ver a água, nem ver o arroz. Tem que ficar uma papa. O arroz tem que derreter. A gente vai falar umas dicas também. Olha lá, em circunstâncias, já pega uma outra linhagem, olha lá. Em circunstâncias normais, a proporção de água por mingau de arroz, né, o grosso, é de 15 para 1. Então, 15 porções de água para a mesma porção do arroz. Por exemplo, uma tigela de arroz japônica, o arroz japônico, né? Ideal arroz japônico. Para cada 15 tigelas de água. E a proporção de água para arroz de mingau aguado é de 20 para 1, né? Se o tempo de cozimento for maior, como 2 horas ou mais, a proporção de água para arroz de mingau grosso é 20 para 1 e de mingau aguado é 30 para 1. Então, isso aqui é uma outra linhagem. Então, nós temos essas duas linhagens, né? De 6 a 10 para 1, né? 2 a 4 horas de cozimento. E uma outra linhagem aqui que fala de 15 a 20 por 1, com 2 horas ou mais de cozimento, né? Então, vamos lá, fundir. Ele pode ser usado o arroz comum, até aquela sobra de arroz, né? Que já vem, sobrou arroz, já está até cozido. Aí você vai ver a quantidade de água e o tempo que fica lá, porque já está num processo já iniciado, é mais rápido, né? Mas o ideal é que se use o arroz glutinoso, né? Ele é mais doce e de temperatura mais morna, né? Enquanto que a outra temperatura é neutra. Nesses conceitos chineses, o conceito chinês de temperatura, temperatura do alimento, não é porque ele estava na geladeira ou não, é a temperatura que ele proporciona ao seu corpo. Se ele vai aquecer seu corpo, se ele vai amornar, se ele vai esfriar, resfriar muito, ou se ele é neutro nesse sentido, né? Aqui é o conceito chinês. E o sabor doce. Todo sabor doce, na visão chinesa, é tônico, né? Tonifica o qi, tonifica o sangue. Todo sabor doce tem essa capacidade. Então, o arroz comum, né? Ele é mais neutro na temperatura, né? O glutinoso, ele é mais doce e a temperatura um pouco mais morna. Então, o que acontece? Nós queremos até um pouquinho mais esse morno, porque o morno tonifica mais, né?
O baço, que é o sistema digestivo, ele gosta de coisas mornas, né? Não gosta de coisas frias nem geladas, né? Então, o morno é um tônico melhor. O arroz é o cereal mais equilibrado, porque tem essa natureza neutra, né? O arroz, principalmente o arroz comum, o glutinoso já é um pouco mais morno a temperatura, e um sabor doce natural. Está falando do arroz em relação aos outros cereais. Também pode ser feito com outro cereal de natureza mais fresca, como milho, cevada, centeio e trigo. Também tem, né, o mingau feito com essas outras ervas, aí cada um com as suas características próprias. Estamos falando aqui do condi, receita tradicional, mingau tradicional, né? O chifã. Mas pode ser feito com os outros. Nós vamos falar do condi, né, de arroz. O que acontece? No final do preparo, a gente pode adicionar legumes. Abóbora, cenoura, aipo, leguminosas como feijões, sementes como gergelim, ervas aromáticas como salsa, coentro. E cada uma dessas ervas, dessas leguminosas e sementes vão ter também as suas capacidades nutritivas, se é mais quente, se é mais morna, tornando mais potente essa capacidade do fungi de ser terapêutico, né? E cada um aí com as suas qualidades. Por exemplo, se colocar feijões, além de tonificar o baço, sistema digestivo, os feijões tonificam o rim também, né? E por aí vai. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a cenoura também tonifica o baço, então vai deixando mais potente, né? O inhame, pode ser colocado inhame. O inhame, que ele ficou ali no vapor, sofreu um cozimento no vapor, né? Pode ser feito. Então, tem essas receitas assim: cozimento longo do arroz, né? De 2 horas ou mais. E tem algumas linhagens que fazem um pré-cozimento no vapor. A porção de arroz já com inhame, já com os legumes naquelas panelas que tem aquela tela que é para cozer os legumes, as verduras no vapor, né? Então fica ali em cima um pouco, já dá uma pré-cozida, uma amolecida e fica menos tempo naquele cozimento, aquele tanto de água, né? Então o inhame pode vir dali, o arroz, inclusive algumas linhagens passam dali antes, outras não, cozinham direto. Depois tem uma que cozinha o arroz congelado, que eu já vou falar já já. Então, assim, por exemplo, se colocar um inhame junto com o condi, né? Olha só, o inhame, ele é doce, então ele tonifica mais ainda. A temperatura dele é neutra, né? Não vai interferir negativamente se fosse fresco. Aqui é só fator positivo, né? O Ti, né? Nutre a energia de novo. Nutre o Ti, nutre o sangue. Então, veja bem, você está acrescentando mais fatores que nutrem o Ti e o sangue. Então, dá melhores resultados se a gente for pensar no mingau para levantar uma pessoa debilitada mesmo, né? Também é depurativo, então limpa o sangue também, né? Então também você pode botar shiitake, outros cogumelos, que tem várias outras propriedades de melhorar a imunidade. Então tudo isso pode ser acrescentado. Nós vamos seguir aqui com alguns exemplos. Por exemplo, plantas medicinais que podem ser utilizadas, né? Ginseng. Ginseng pode ser colocado também lá no final do cozimento, tonifica o Ti. Ginseng é o melhor tônico de Ti que existe, tá? Os melhores tônicos que existem. Então, aqui, para levantar mesmo uma pessoa idoso, pessoas que passaram por doenças que foram muito consumptivas, consumiram muita pessoa, fizeram, por exemplo, câncer, fizeram radioterapia, quimioterapia, né? Então, esses mingais medicinais aí são excelentes, né? Então, pode ser acrescentado o ginseng, pode ser acrescentado o Angélica sinensis, que é um tônico de sangue, uma pessoa que perdeu muito sangue, menstrua demais, está com anemia, né? Pode ser acrescentado uma outra planta aqui, que é o Codonopsis, tá? Que tonifica o Ti, os líquidos, né? O gengibre, a canela, melhora a digestão, acelera o metabolismo, né? É claro que você não vai botar tudo, né? Vai botar tudo, não vai ficar maluco, né? Então, o menos às vezes é mais, né? Só a papa do arroz, ela já é um tônico excelente. Só a papa do arroz feito dessa maneira, do congee. Cozimento bem demorado, bem prolongado, né? É essa a finalidade. Arroz japônico, arroz glutinoso, né? Tá? Mas se você vai acrescentando algumas dessas outras plantas ou raízes, né? Pode ir melhorando também. Olha lá. Tâmaras, né? Muito comum com tâmaras. Olha a imagem aqui com as tâmaras, que são essas tâmaras asiáticas, né? As tâmaras tonificam o Ti e o sangue também, são tônicos também. O damasco, né? Ao final pode colocar o damasco, ajuda a eliminar mucosidades, então
catarros, mucos, doenças que têm relação com esses mucos no corpo, né? Dores articulares, né? Cistos de mamas, de ovário, tudo isso são espécies de mucos, né? Mucos na visão chinesa. Mucosidade, fleuma, né? Então, o Conde já ajuda a eliminar essas fleumas. Aí, se você acrescenta damasco, mais ainda, né? O tofu, ó, um exemplo aqui legal. O tofu também pode ter, muito comum o tofu no Conde. Sabor doce, né? Fresco na natureza, então outro tônico ótimo aqui. Revigora e repõe o Qi, outro tônico forte de Qi, harmoniza o baço, o estômago, né? É o gel médico. Limpa calor e toxinas, então doenças de calor, né? Toxinas, tudo que for quente, doenças quentes, de calor, o tofu regula, né? Junto com o Conde, o tofu sozinho, né? Que tá falando só o tofu sozinho, associado ao Conde fica mais potente, né? Doenças de calor são pressão alta, depois infecções, inflamações grandes, até, por exemplo, quem fez muita radioterapia, né? Promove a produção de fluidos corporais, então quem está ressecado, intestino ressecado, né? Umedece a secura. Então, tudo que é doenças de secura, né? O tofu vai ajudar. Vamos lá? Proteína animal também pode ser colocado, né? O ovo nutre a essência Jin, né? Essência Jin. Essência é essência. Com a essência Jin, para reforçar para o acupunturista saber do que a gente está falando. A essência. Que essência Jin é essa, para quem não conhece, né? O Jin. É a nossa energia ancestral, a nossa energia de vida mesmo. Então, quando nós colocamos aqui o ovo nutre a essência Jin, né? Não é que ele aumenta essa essência, porque ela não pode ser aumentada, isso só vem na hora da gestação ali, na barriga da mamãe. Mas ele, quando fala nutre, ou seja, ela melhora a qualidade dessa essência. Então, isso dá longevidade, porque isso tem relação com a longevidade, com a saúde, né? Boa disposição, ok? Então, um fundi com ovo ou com galinha nutre o yang, melhora o yang. Então, aquece aquelas pessoas que são frias, friorentas, que têm doenças de frio, pé frio, dores nas articulações, tudo que piora no frio, no inverno, né? Essas dores de lombar, torcicolo, essas coisas que vêm com frio, a pessoa está faltando yang ali, né? Faz xixi à noite, né? Acorda à noite fazer xixi. O homem tem, às vezes, impotência. Então, isso é falta de yang, né? Em geral. Tem que avaliar cada paciente. Estou falando em linhas gerais aqui. Então, nutre yang, aquece, né? Tem a galinha lá no Conde, né? Você vê que a canja de galinha, ela dá para aquelas gripes, resfriados fortes, né? A pessoa está friorenta, né? É por causa disso. Por causa da galinha, lá vai gengibre também, né? Cordeiro, a carne de cordeiro, a natureza quente, então também aquece, né? Cordeiro é usado na medicina chinesa para dissipar resfriados, resfriados, nutrir o qi, o sangue, promover o apetite, abre o apetite, ajuda na lactação, trata dores nas costas causadas por fraqueza do rim, né? Então, dor nas costas que piora com frio, aumentar a força, né? Aumentar a força da impotência. Então, é isso que eu estava falando, né? Pessoas que está faltando yang, são friorentas, baixa libido, etc, né? Então, aqui são exemplos, né? O congee por si só, o mingau, né? Por si só, feito na papa de arroz com cozimento lento, prolongado, já traz todos esses benefícios que a gente vem falando. Se nós acrescentamos também, né, esses outros elementos, aí mais ainda você tem um direcionamento da potencialização desses efeitos benéficos medicinais que você quer dentro da dietoterapia chinesa, da dieta, né? Mas, é claro, faz acupuntura, faz outros tratamentos, que é legal, né? Aqui, ó, arroz japônico. Vamos falar um pouquinho do arroz japônico. Durante séculos, o arroz foi utilizado como moeda de troca no Japão. Os salários dos samurais eram pagos com sacas de arroz, né? E seus respectivos senhores feudais tinham sua riqueza calculada pelos seus estoques, né? Os senhores feudais da época ali. O arroz japônico possui uma textura macia e unida. Os grãos são curtos e arredondados, translúcidos. É aquele mais redondinho e translúcido. Esse é o japônico, né? Com maior quantidade de amido, que lhe proporciona cremosidade, brilho e maciez. Permite maior absorção de aromas dos caldos ou temperos, então fica mais saboroso, né? Vai fazer igual ao japônico, vai ficar mais grudadinho, vai ter mais esse efeito, mais saboroso. Aí tem a história, né? Só para a gente encerrar, estou fazendo os vídeos rapidinho mesmo. Só para a gente encerrar aqui, falar sobre algumas dicas dessas linhagens, né? Tem aquela que faz o cozimento da proporção de 15:1, né? Com arroz japônico, tem o arroz comum, aí tem as proporções de
6 a 10 por 1, cozimento sempre longo, né? Agora, tem uma dica aqui, que eu acabei descobrindo da cozinha chinesa, que tem algumas pessoas, eu não sei se vai ter o mesmo efeito terapêutico, eu acredito que sim, né? Somente quando acrescenta as outras ervas, que o pessoal tá para que se cozinhe menos tempo de cozimento, ficar 4 horas cozinhando, né? Descobriram, além de, tem aquele método, já deixa no vapor antes, ele já dá uma pré-cozida no vapor, né? Agora tem esse método que é assim, ó, congela, cozinhar lentamente o arroz cru em mingau, demanda muito tempo, né? Então, é o que a gente está falando. Então, já tem uma linhagem que já cansou de ficar muito tempo cozinhando. Então, ele congela o arroz durante a noite, põe o arroz no congelador. Aí o que acontece? A expansão dos grãos de arroz acelera a ruptura da parede celular. Então, o fato de congelar, né, o arroz, ele promove essa fragilidade um pouco maior da parede do arroz, né, que faz com que o tempo de cozimento seja reduzido, seja menor, o cozimento do mingau. Ok? Então, tem essa possibilidade. O pessoal deixa à noite no congelador a porção que vai fazer o mingau, né? De manhã, né, tira e já põe para cozinhar, né? Naquelas proporções lá 6 a 10 por 1 e a hora que ficar a papa, né, isso reduz o tempo de cozimento. Também, né, pode-se usar as sobras do arroz, então já está cozida, né, sobras do arroz, em vez de cozinhar o arroz cru, né, absorve a umidade e suaviza. Então, quando você está usando as sobras do arroz, né, faltou um ponto ali, né, já está cozido, né? Então absorve melhor a umidade, né? E suaviza o tempo de cozimento, tá bom? Mas é isso, obrigado pela sua atenção. Tá aí a receita do mingau de arroz, chifã ou congee, né? Que é o mingau terapêutico. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí. Nos vemos na próxima. Obrigado.